No labirinto do desconhecido, onde sombras sinistras e ameaçadoras dançam, os enigmas mais assustadores aguardam. Estes são os enigmas que corroem a razão, escapando ao alcance da lógica e nos deixando em busca de respostas que talvez nunca encontremos. Número 10. O que aconteceu com David Boone? Essa é a pergunta que está deixando toda a comunidade do golfe intrigada. Desde 2006, ano em que mais de 39 mil desaparecimentos foram registrados na Califórnia, entre esses 39 mil estava Boone, o famoso designer por trás dos tacos Parallax, da Lynx Gold. Na época, o homem de 56 anos morava em um apartamento compartilhado em Lake Forest, Califórnia, junto com seu filho mais novo, Davis. Em 6 de dezembro, Davis acordou e achou a casa vazia. Seu pai não estava, mas todos seus pertences permaneciam lá. Boone deixou para trás bicicleta de montanha, carro e carteira ao desaparecer no dia anterior. O designer saiu da residência na Town Center Drive, 26.300, sendo visto pela última vez às 15 horas. Ele não deixou nenhum bilhete naquele dia. Era característico dele avisar ao filho quando iria ficar fora por um período mais longo ou especificar quanto tempo não estaria em casa. A falta de comunicação era preocupante. Ainda mais preocupante seria especular para onde ele poderia ter ido. O parque Whiting Ranch Wilderness, a 24 quilômetros da casa, era uma reserva onde Boone já havia feito trilhas. Foi sugerido que ele saiu do apartamento a pé e foi fazer uma caminhada. Como achava que ficaria fora só algumas horas, não viu necessidade de deixar bilhete. Em 6 de dezembro, David Boone foi dado como desaparecido e suspeitava-se que ele tivesse saído para caminhar. O parque Whiting Ranch Wilderness tornou-se o foco das buscas. Polícia local, equipes de resgate, cães farejadores e helicópteros foram à região selvagem, iniciando um grande esforço. Parecia que o palpite estava correto quando os cães conseguiram captar o cheiro de Boone. Na estrada que saía de sua casa, os cães levaram os treinadores até a entrada do parque, onde pararam. Ao entrar no parque, o cheiro parecia encoberto, ou talvez Boone nunca tenha entrado. As buscas subsequentes por terra e ar não trouxeram mais pistas, deixando a comunidade da Califórnia intrigada. Esta reserva, em particular, é conhecida por sua alta atividade de pumas. Em 2021, ela fechou temporariamente após um puma perseguir um jovem excursionista. Ela foi fechada um mês depois, após outro avistamento, apesar do parque ser um local de grande atividade. Não havia sinal de que esse foi o destino de Boone. Não havia vestígios de fluido vital, pedaços de roupa ou indícios de um ataque em nenhum lugar do parque na época. Após uma semana, as buscas seriam encerradas, mas não para a família. Os 4 filhos do desaparecido seguiriam vasculhando a mata de bicicleta, buscando pistas sobre seu destino ou paradeiro. Eles não encontraram nada. Em 2020, um homem não identificado foi encontrado na cidade próxima de Mission Viejo, localizado em uma encosta. Anos após o desaparecimento de Boone, alguns pensaram que John Doe poderia ser ele pela idade, mas as demais características não coincidiam. Nenhum outro corpo não identificado foi ligado ou sugerido ser David Boone. Era pleno inverno quando o designer desapareceu de sua casa, sem levar nenhuma roupa de frio ao sair. O desfecho do caso dele, se ele tivesse desaparecido na natureza, não seria favorável por causa disso. Alguns especulam que Boone pode nunca ter entrado no parque e que seu cheiro parou na entrada. Mas pode não ter sido um rastro recente para todos. É possível que os investigadores tenham buscado no local errado todo esse tempo. Número 9. Localizado em Haia, na Holanda, é o Museum, um museu dedicado à ciência e cultura que foca na educação em vez de arte. As exposições geralmente variam de temas de geografia até identidade cultural. Este museu é famoso por sua vasta coleção em geologia, biologia, história, etnologia, ciência e arqueologia.
Com sua ampla coleção e foco, o Museum frequentemente recebe exposições com peças de outros museus e colecionadores para mostrar a diversidade do mundo. Foi em dezembro de 2002 que eles sediaram outra exposição, trazendo algo único e valioso para a mostra. Eram as joias da coroa portuguesa, emprestadas pelo governo português. As joias pertenciam ao Palácio Nacional da Ajuda. Entre os itens valiosos estavam um diamante de 135 quilates, uma bengala de ouro adornada com 387 diamantes, um anel com um diamante central de 37 quilates, uma gargantilha de prata com 32 diamantes e 2 broches em forma de trevo adornados com diamantes. Devido ao alto valor das joias, o museu adotou medidas rigorosas para protegê-las na exposição. Perder tais itens seria uma vergonha, especialmente porque eles foram emprestados de outro país. Para proteger as joias da coroa, a exposição adotou várias medidas de segurança rigorosas. Não apenas havia seguranças 24 horas circulando o evento, mas também câmeras de vigilância por toda parte, sensores infravermelhos e uma vitrine de vidro reforçado que não poderia ser quebrada sem uma força significativa ou sem fazer muito barulho que chamasse a atenção. Parecia eficiente, eficaz e infalível. Ainda assim, apesar dessas medidas rigorosas, uma quadrilha de ladrões conseguiu entrar na sala cheia com as 28 vitrines. Eles entraram por uma janela. Eles quebraram tudo, sem serem notados pelos seguranças e sem serem vistos pelas câmeras de segurança. Nos 40 minutos seguintes, um dos assaltos mais intrigantes aconteceria. Por quase uma hora, a gangue passou despercebida, quebrando vitrine após vitrine, totalizando 6 ao final da escapada. Cada uma das 6 vitrines abrigava vários itens de alto valor, incluindo as joias da coroa portuguesa. Eles sabiam o que procuravam e levaram apenas os itens mais valiosos. O esforço deles foi meticulosamente planejado. Eles evitaram todas as entradas, saídas monitoradas e até as câmeras 24 horas que cobriam toda a área. Eles também não acionaram nenhum sensor de movimento e usaram um método desconhecido para acessar as vitrines. Então, a gangue conseguiu fugir sem deixar rastros, escapando com um grande saque e deixando um mistério para trás. A única evidência que eles deixaram para trás foi um único martelo, que usaram para acessar o cômodo pela janela. Pela manhã, curadores e funcionários chegavam ao trabalho e sentiam seus corações despencarem. As joias da coroa haviam sumido e eles não tinham respostas. As joias roubadas foram estimadas em cerca de 12 milhões, com algumas indicações de que esse valor pode ser ainda maior. Devido ao roubo audacioso sem deixar pistas, o governo holandês pagaria alta indenização ao governo português enquanto um acordo era negociado. As autoridades buscavam os bens roubados até 2009, sem progresso. A polícia concluiu sua investigação. O caso havia terminado, mas nenhum ladrão foi preso e nenhum culpado jamais foi capturado. Número 8. Embora oficialmente descrito como uma seita, a borboleta cósmica é mais uma fazenda de ácido, uma comunidade onde as pessoas vivem juntas e priorizam psicodélicos e misticismo em vez dos típicos mantos, cruzes e sacrifícios sinistros. Dito isso, seria a borboleta cósmica que se tornaria menos associada ao espírito livre, e mais com eventos misteriosos e desaparecimentos que envolvem alguns detalhes obscuros. 1,80 m, cabelo ruivo, olhos azuis. Essa é a descrição de Rosalind Ballingall, uma estudante da Universidade da Cidade do Cabo. Os colegas de classe não a descreviam como a mais estudiosa. Rosalind se envolveu com a Cosmic Butterfly, comunidade hippie que buscava refúgio em Porto Elizabeth, África do Sul. A jovem de 20 anos era conhecida por participar das práticas do grupo, incluindo o uso regular de psicodélicos. Parecia que essa era sua única atividade social. Fora frequentar as aulas da universidade, ela ficava mais na dela. Mas algo mudou. Em agosto de 1969, o comportamento de Rosalind mudou drasticamente. Colegas perceberam imediatamente que algo estava errado. Parecia que a jovem havia caído de repente em um estado de insegurança severa.
Ela se menosprezava e começou a se isolar ainda mais. Não só os amigos universitários de Rosalind perceberam isso, Tanya Geffen e Sasha Sergiev também tinham certa ligação com a borboleta cósmica. Percebendo o comportamento estranho da amiga, elas a convidaram para ficar com elas em um chalé perto da floresta Nizhna, esperando que a experiência animasse seu espírito. O grupo chegou ao chalé no dia 11 de agosto daquele ano e discutiu vários assuntos enquanto estavam sob o efeito de um psicodélico não especificado. Eles conversaram sobre o que planejavam fazer naquele dia e mencionaram várias passagens da Bíblia, especificamente do livro do Apocalipse. O foco na revelação e a obsessão com o fim dos tempos pareciam ser padrão para uma borboleta cósmica. O chalé para onde Rosalinda foi convidada não era um retiro, mas sim a Casa do Açúcar, um local para usuários de entorpecentes perto do Jardim Circular. Os detalhes do local sugeriam que o grupo de 3 talvez não estivesse sozinho. Era madrugada do dia 12 de agosto quando Rosalinda acordou. Ela vestiu roupas quentes, pegou a Bíblia e avisou as amigas que faria uma caminhada na floresta. A jovem estudante nunca retornou da caminhada, desaparecendo e deixando um mistério que perdura até hoje. Rosalind foi vista por 2 funcionários do parque quando entrou na floresta Nizhna. Ela teria perguntado a 2 guardas florestais como chegar à igreja mais próxima, mas não se sabe se chegou a algum desses lugares. Um jardineiro, então, a viu desaparecer em um bosque, tornando-se a última pessoa a vê-la com vida. Quando Rosalind não voltou mais tarde naquele dia, ninguém se preocupou, pois sua ausência não era algo fora do comum para eles. Então eles esperaram até o dia seguinte para finalmente contatar a polícia e relatar o desaparecimento de sua amiga. Quando as autoridades chegaram à Casa de Açúcar, encontraram algo muito estranho. Saja estava sentado do lado de fora, tocando uma melodia alegre na flauta. Quando perguntado, ele disse que tentava atrair o amigo perdido de volta à cabana. A polícia o levou para mais interrogatórios por suspeitar de suas ações. Por semanas, ele permaneceu sob o olhar atento deles antes de finalmente ser liberado e inocentado de toda suspeita. Do dia 13 de agosto até o dia 26, as buscas na floresta de Nizhna e nas áreas ao redor continuaram. Mas a busca foi inútil, não foi encontrado nenhum vestígio de Rosalind. E eventualmente, o esforço foi encerrado e a polícia foi forçada nesse sábado a contar com dicas do público. Mais tarde, alguns avistamentos locais começaram a surgir, mas apesar de uma investigação minuciosa, nenhum pôde ser confirmado e o destino de Rosalind Ballingall continua desconhecido. Número 7. Cofres de segurança, sendo a palavra-chave segurança, são um recurso oferecido pelos bancos para garantir o armazenamento seguro de itens valiosos. Clientes privados alugam esses compartimentos, protegidos no cofre do banco, e geralmente só eles e alguns funcionários podem abri-los e retirar os itens. As pessoas usam cofres para guardar joias, heranças, documentos, moedas raras e grandes quantias de dinheiro. Os locatários entregam esses itens valiosos, certos de que incêndio, enchente ou roubo não os afetarão. Em 2010, porém, esse sistema confiável desmoronou diante de mais de 100 titulares de cofres de segurança. Quando um roubo audacioso esvaziou o cofre em 6 de março daquele ano, uma quadrilha de ladrões que ficaria conhecida como os Cupans entrou no banco Crédit Lyonnais de uma forma tão bizarra que lhes rendeu esse apelido infame. A quadrilha conseguiu cavar um túnel através de uma série de paredes de porão com 75 centímetros de espessura e quase não foi detectada enquanto fazia isso. Ao chegarem à parede do cofre, onde estavam os cofres de segurança, só atraíram a atenção de um segurança. Havia poucos seguranças de plantão naquele dia. O banco estava em obras, ironicamente para reforçar a segurança. O segurança, ao ouvir barulhos estranhos, correu ao cofre, mas foi capturado pelos vilões, amarrado e ordenado a ficar imóvel. Ele só podia sentar e obedecer como mandaram pelas próximas 9 horas.
Enquanto os ladrões perfuravam a última parede com ferramentas de construção e esvaziavam 125 cofres antes de fugirem às 7 da manhã, no dia seguinte o guarda, que ainda estava amarrado, já não conseguia mais ouvir o som das furadeiras que os homens estavam usando. Ficou claro que terminaram o trabalho e fugiram. Nesse momento, o cheiro de fumaça acre deixou o guarda em pânico. A gangue havia incendiado o cofre, acionando os sistemas anti-incêndio e inundando o prédio, alertando as autoridades e destruindo todas as evidências restantes da cena. Apesar do sofrimento durante a noite, o guarda estava bem de saúde e faria avaliação psicológica. Como as caixas eram confidenciais, não é possível saber o valor exato roubado. Os objetos de valor que estavam dentro de cada um desses cofres eram conhecidos apenas pelas vítimas, embora se estime que a perda possa chegar a cerca de 6 milhões de euros. Quando a cena do crime foi inundada e destruída, as autoridades não puderam conduzir uma investigação adequada. Eles precisaram esperar a retirada da água, que também eliminaria todas as evidências. 4 dos 5 homens suspeitos de serem os cupins foram vistos saindo do banco, entrando em uma van e fugindo com o roubo. A quadrilha dos perfuradores de paredes segue solta e não identificada, possivelmente planejando novos crimes. A invasão também apresentou fortes semelhanças com outro ataque que ocorreu naquele ano nos subúrbios do norte de Paris. Outro banco estava em obras quando também foi assaltado de maneira semelhante, com 117 cofres de segurança esvaziados. Número 6. João Stuart, conde de Carrick, o filho mais velho de Roberto II da Escócia, ainda estava na linha de sucessão ao trono quando se casou com Annabella Drummond, que em breve daria à luz seu primeiro filho, Davi Stuart, que também seria o herdeiro do trono. Apenas alguns anos após seu nascimento, Roberto II, doente e incapaz de governar, foi afastado. Embora infeliz, abdicar do trono favoreceu João, que se tornou guardião do reino apenas 4 anos após o início de seu governo. Porém, ele foi gravemente ferido ao levar um coice de cavalo, lesão da qual nunca se recuperou. Ao notar que seu filho mais velho não poderia cumprir as funções de guardião do reino, Roberto II escolheu Roberto Stuart para o cargo. Após a morte do pai de Roberto e João, o mais velho dos dois assumiu o trono e o mais novo manteve o cargo de guardião. Em 1398, a saúde de João estava debilitada e, para garantir o equilíbrio, seria seu filho mais velho. David Stuart, primeiro duque de Rothesay, que seria nomeado tenente do reino. Se seu pai estivesse incapacitado, Davi governaria o reino. A rainha Annabella impulsionou o acordo e garantiu que seu filho sucedesse João. No entanto, seus desejos não seriam atendidos e o mistério se entrelaçaria à história da Escócia. Era óbvio que o jovem Roberto desejava tomar o trono, um ciúme que dominou muitos conflitos ao longo da história. Movido por raiva e descontentamento, Roberto, guardião do reino, mandou prender o próprio sobrinho em 1401 para manter o controle da Escócia. Após sua prisão, a história de Davi Stuart, duque de Rothesay, chega ao fim. Historiadores não descobriram o que houve com ele. Depois disso, Roberto supostamente afirmou que seu sobrinho sucumbiu à disenteria, mas não há provas de que isso seja verdade. Os restos mortais do duque desaparecido também estão estranhamente sumidos e sua localização é completamente desconhecida. Em certo momento, foi teorizado que ele teria sido enterrado em uma cova sem identificação na abadia de Lindor. Os donos do terreno usaram tecnologia de imagem subterrânea para tentar achar o desaparecido Davi, mas não tiveram sucesso. Até agora, estudiosos sugeriram vários finais para a história do duque desaparecido. Sugeriram que ele morreu de fome nas masmorras e outro afirmou que teve que comer as próprias mãos para tentar sobreviver. Apesar das histórias, o verdadeiro destino do príncipe desaparecido, que tinha apenas 24 anos, continua desconhecido e a busca pelo herdeiro perdido continua até hoje. Número 5. Os nomes Driffield Dryfield, Xavier Driffield, B.C.M. Driffield e David Richard Ian Frederick Field
estão todos associados a apenas um homem cuja verdadeira identidade continua a nos escapar. Driftfield era um livreiro inglês cujo olhar para livros raros é simplesmente incrível. Enquanto adquiria tomos raros e antigos para seus clientes particulares, Drift encontrava todo tipo de adições incomuns escondidas e não descobertas em livrarias e lojas de caridade. Vendidos a preços brutalmente baixos a pedido de seus clientes, o livreiro comprava os livros por preços baixos nessas lojas e os revendia por um valor muito mais alto. Além de ser um livreiro, Drift também era autor e escreveu e publicou um guia que intitulou de Guia do Drift. Essa publicação ajudaria outros entusiastas na busca por sebos e livrarias de livros antigos na Grã-Bretanha. O guia foi escrito de forma sarcástica, com frases como "os livros estão lentamente se transformando em trapos" e, a julgar pela temperatura corporal, a loja parece ter expirado em 1930. O guia também apresentava uma série de novos acrônimos, como ETGO para fácil de lidar ou NSOC para não estar em boas condições. No meio de tantas informações aleatórias, nada revelava a verdadeira identidade de Driftfield, sua história ou origem. Ele apareceu em um documentário do Channel 4 em 1992 como personagem de um romance de Ian Sinclair. Mas ninguém sabia quem era. Essa carreira encantadora, porém, tomaria um rumo assustador. Quando Drift se viu na linha de fogo, em 2014, Drift foi levado a julgamento após escrever um romance bizarro. O livro insinuava indecência com uma garota local citada por nome, e depois ele enviou o romance inteiro à família dela. Se ele realmente cometeu os atos descritos ou não, continua desconhecido. Ele foi ao tribunal como Xavier e absolvido de todas as acusações antes do julgamento, apesar do nome diferente. Era B.C.M. Driftfield, assim como David Richard Ian Frederick Field. Nem a lei conseguiu confirmar a identidade desse estranho entusiasta de livros. A identidade de Driftfield não era o único mistério de sua vida. Segundo o hindu, ele aparentemente sumiu sem deixar rastros. Segundo o artigo, rumores na comunidade de comércio de livros sugeriam avistamentos esporádicos dele. Alguns dizem que ele sumiu na Índia, era vegetariano e gostava de comida indiana. Nenhuma dessas teorias foi devidamente investigada ou confirmada, e assim o mistério sobre a identidade de Driftfield e seu paradeiro permanece. Número 4. Enterrados entre galhos emaranhados de uma floresta no Quênia, na fronteira com o Oceano Índico, estão restos de uma cidade que homenageia o inexplicável. É o sítio arqueológico de Gete, um lugar que já foi uma das cidades dos Swahilis mais importantes da África Oriental. Gete prosperou entre os séculos X e XVII, quando uma complexa rede de comércio e trocas dominava a cultura. Essas trocas muitas vezes os levavam pelo Oceano Índico, conectando a costa africana aos centros do interior no Mar da Arábia. As ruínas de Gete testemunham uma das cidades mais bem-sucedidas, com arquitetura impressionante, vasos sanitários com descarga, água encanada e ruas padronizadas. Havia edifícios públicos e privados, tumbas, um palácio e uma grande mesquita. Itens de luxo foram encontrados nas ruínas, importados da China, Pérsia, Índia e Veneza. Demonstrando seu papel importante no comércio e destacando ainda mais seu sucesso, a civilização de Gete também exportava vários produtos, incluindo ouro, marfim e madeira. É óbvio que a cidade era próspera e bem-sucedida, compondo uma parte crucial do comércio e da influência. Mas um dia, sem motivo aparente, o impensável aconteceria. No século XVII, Gete foi abandonada, sem uma explicação clara para o abandono. Todo o grupo simplesmente se levantou e foi embora, desaparecendo de onde estavam. Não há evidências históricas de qualquer conflito e nenhum evento climático severo poderia explicar o abandono também. Também não foi por falta de recursos, pois era um centro comercial dominante. O mistério de Gete cresce mesmo com seu papel crucial na economia. Não existe nenhum registro escrito externo da cidade. Nenhum dos seus parceiros comerciais documentou interações com eles.
Tudo o que sabemos sobre a cidade vem das escavações que foram realizadas no local. É apenas evidência física. Os vestígios arquitetônicos, a infraestrutura sofisticada e os artefatos comerciais que nos contam a história de Geti. Nenhuma dessas descobertas arqueológicas explicou para onde foram os habitantes da cidade ou o que aconteceu com eles. Número 3. A expectativa média de vida mundial, de acordo com dados coletados entre 2023 e 2024, é de 735 anos. Hong Kong tem a maior expectativa de vida registrada, de 8.577 entre 201 países registrados. Cada país subsequente desce poucos meses, com o Japão em segundo lugar e a expectativa de vida de 85 anos. Então, por que na cidade de Glasgow os moradores estão morrendo tão cedo? Esse é o enigma que deu origem ao termo efeito Glasgow. O termo surgiu há anos, quando se constatou que a Escócia tinha mortalidade mais alta que outras regiões da Grã-Bretanha. Mas no país, a média de Glasgow é distorcida, com expectativa de vida masculina de apenas 54 anos, e ninguém consegue explicar o motivo. Por alguns anos, pesquisadores e cientistas intrigados com o fim precoce da média começaram uma busca por respostas. Após levar em conta a pobreza, tabagismo, consumo de álcool e de entorpecentes, a expectativa de vida da cidade continua inexplicavelmente baixa. A pouco mais de 1 hora da cidade fica Edimburgo, que tem uma expectativa de vida maior de 78 e 82 anos. A horas de distância, o Iraque, apesar de anos de guerra e conflitos, ainda tem muitos cidadãos chegando aos 60 anos. Glasgow apresenta uma atmosfera semelhante a outras áreas onde a taxa de mortalidade é significativamente menor. Muitas teorias foram apresentadas, substituindo conclusões científicas, em uma tentativa desesperada de acabar com o mistério. O clima foi responsabilizado pelo falecimento precoce. Esta grande cidade, considerada a mais chuvosa do Reino Unido, tem clima fresco, úmido e nublado. A Tasmânia tem clima semelhante ao de Glasgow, mas ainda possui média entre 811 e 851. Outros apontaram para a cultura local, referindo-se às questões socioeconômicas profundas que resultaram no declínio pós-industrial, manifestando-se em desafios de saúde pública e problemas urbanos. O Iêmen enfrenta circunstâncias semelhantes. Mesmo assim, tem média de 69 a 72 anos. Outras hipóteses ligaram esse mistério a maior estresse, problemas de saúde ou cultura violenta de gangues. Número 2. Os Panteras Cor-de-Rosa são uma notória e altamente bem-sucedida gangue de ladrões de joias, possivelmente composta por ex-soldados conhecidos pelo planejamento meticuloso e assaltos audaciosos. Globalmente, a Interpol estima pelo menos 800 membros principais. Eles são fortemente armados, usam armas para intimidar e frequentemente empregam mulheres atraentes como vigilância. Acredita-se que sejam principalmente sérvios, mas sua identidade segue um mistério. Eles são responsáveis por roubos glamurosos de alto risco, incluindo o roubo em 1993 de um diamante de 50 mil libras escondido em creme facial. E eles conseguiram roubar mais de 120 lojas em pelo menos 20 países. A atenção deles aos detalhes fica evidente em técnicas inteligentes, como pintar um banco perto do alvo ou usar disfarces inspirados no próprio filme Pantera Cor-de-Rosa. Roubos notáveis incluem um assalto de 2 milhões na Graf, em Londres, e um colar de diamantes de 30 milhões. Apesar de algumas prisões, o grupo é simplesmente grande demais para ser detido, e membros já organizaram fugas ousadas da prisão, como a fuga de 2005 dos supostos líderes, usando escada de corda. Essa rede sombria continua foragida até hoje, sendo considerada a gangue de ladrões mais misteriosa e bem-sucedida da Europa. Número 1. Todos conhecemos a história angustiante de Blanche Monnier.
Para uma mulher nascida na França do século XIX, sua vida começou como era de se esperar. Sua posição na alta sociedade fazia com que ela não precisasse se preocupar com dinheiro nem trabalhar para viver. Mulheres de tal status só eram obrigadas a fazer 3 coisas: comparecer aos eventos sociais mais sofisticados, parecer o mais bonitas possível e encontrar um marido igualmente digno. Blanche, como muitas mulheres da região, sonhava com amor, casamento e família. Mas ela cometeria um erro crucial em sua busca pelo casamento, um erro que acabaria custando sua vida. Ela se apaixonou por alguém que não era de status igual, um advogado que sua família considerava indigno e sem dinheiro. A jovem, porém, relutava em desistir da busca. Ela confrontou sua mãe e se recusou a abandonar a ideia de casar por amor e não por status. Foi essa insistência que levou sua mãe a um acesso de raiva, sentindo-se pessoalmente ofendida pela rebeldia. Em um ato de loucura, Madame Monnier tomou uma medida drástica para garantir que sua filha pagasse o preço por sua obstinação. Aos 27 anos, Blanche foi sequestrada pela própria mãe, acorrentada a uma cama no sótão e deixada lá para morrer de fome. A mulher da alta sociedade, antes promissora, viu seu futuro se apagar a cada minuto no quarto abafado e sujo. Blanche viveria assim pelos próximos 25 anos amargos de sua vida. Sua mãe garantiu que ela permanecesse viva apenas para torturá-la e fazê-la sofrer. O mistério do desaparecimento só foi resolvido em 1901. Naquele ano, Blanche foi resgatada de sua pequena prisão. Enquanto ela era carregada para fora da casa, os espectadores estavam com uma expressão horrorizada no rosto. A mulher estava gravemente abaixo do peso, descrita como esquelética. Ela estava coberta de sujeira, grande parte dela própria, e estava infestada de piolhos. Ela não via a luz do sol há décadas. Ela permaneceu ali, catatônica, traumatizada e incapaz de se reintegrar à sociedade. Então, até sua morte, ela viveria em um hospital psiquiátrico, passando por tratamento e sendo cuidada. O que muitos não sabem sobre essa história é que ela está envolta em mistério, um ato perturbador de puro horror. Esse mistério levanta a pergunta: quem salvou Blanche Monnier? Em 1901, o procurador-geral de Paris recebeu uma carta anônima estranha e perturbadora. O autor descreveu algo angustiante, algo que valia a pena ser investigado. A nota dizia: tenho a honra de informar-lhe sobre um acontecimento excepcionalmente grave. Falo de uma solteirona que está trancada na casa de Madame Monnier, semifaminta e vivendo sobre uma cama pútrida há 25 anos. Em uma palavra, em sua própria imundície. As acusações horrorizam tanto a polícia que imediatamente e sem aviso, uma força completa invadiria a casa. E eles se depararam com uma cena, conforme descrito na nota, que ficaria gravada em suas mentes até seus últimos dias. A mãe de Blanche, infelizmente, faleceu apenas 15 dias depois, antes que pudesse ser punida por um crime tão indescritível. Ela nunca descobriu quem foi o dedo duro, mas viveu o suficiente para ver a multidão furiosa se reunir diante de sua casa. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.